Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos para a nossa escola, amém? Deus abençoe você. Nós estamos iniciando com a nossa oração, amém, queridos? Hoje é o primeiro dia da semana, glória a Deus por isso. Ainda estamos, não é, regozijantes pela festa de ontem ali no Parque Paulistano. Nossa congregação ali completou, de fato, 34 anos, né, que nós organizamos ali. Nosso pastor José Francisco já está na glória, não é? Mas ontem a família estava lá, foi uma glória muito grande. Nós vamos, no final da escola, nós vamos botar assim, uns louvores para você. Dica Guimarães, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Foi uma festa muito grande. Deus, o nome do Senhor foi glorificado. Toda honra, toda glória ao nosso Deus, não é? Pastor Wesley, bem-vindo, querido. No final, o pastor Wesley vai botar assim, pelo menos o coral jovem, né? Que o grupo fechou com um hino muito lindo, pediu o pastor Wesley para, no final da escola, colocar até na abertura, né? Deixa com ele aí, que ele é o meu técnico. Amém, querido? Mas nós vamos estar orando. Quero orar por você que já está comigo, aqueles que ainda vão entrar através dos grupos. Mas o coração aqui do velho está muito alegre pelas mãos do poderoso que esteve sobre nós. E fechou com chave de ouro, com reconciliação, conversão. Foi um dia maravilhoso, foi um dia de evangelização. Os irmãos entraram pelas casas, não é, pregando o evangelho. Começaram às 9 horas com a consagração, uma palestra gloriosa, né, uma palavra forte do pastor Amadeus. Todos gostaram muito, e foi assim, um dia de glória. E a noite fechou com chave de ouro, com aquela grande festa, que foi, o nome do Senhor foi glorificado, amém, querido? Mas vamos orar, senão temos a nossa escola, não é? Louvado é o nome do Senhor. Pai Celeste, entramos na Tua presença em nome de Jesus, te agradecendo, Pai, porque as Tuas mãos têm estado sobre nós, não obstante as nossas fraquezas e falhas, mas o Teu reino tem sido propagado, almas têm se convertido, Pai, outros têm sido edificados e renovados. Recebe a nossa gratidão por tudo, Pai. Quero entregar nas Tuas mãos agora essa escola, capacita este pequeno para ministrá-la, também prepara o Teu povo para receber a Tua palavra, como aquela boa terra que recebeu a boa semente, Pai. Louvado é o Teu nome, que pôde frutificar e dar muitos frutos. Assim seja nesta manhã, nessa meditação que estaremos fazendo. Pai, já peço a Tua bênção. Agora o nosso caderno de oração com todos esses pedidos, Pai. Que as Tuas mãos, o Senhor possa estar estendendo as Suas poderosas mãos e concedendo a essas vidas, a esses pedidos, Pai, a resposta que eles tanto almejam, e Tu és o único que tem a resposta, Pai. Assim, oro entregando as Tuas mãos já aos Teus filhos que já estão conosco para essa escola, outros que entrarão, outros que assistirão mais tarde, que em tudo o Teu nome seja glorificado e o Teu povo abençoado. Abençoa os nossos cultos presenciais, a nossa escola da sede, que será às 16 horas, a nossa assembleia às 17 horas, Pai. Pedimos a Tua bênção em que em tudo, com o culto à noite, seja um culto fechando de maneira maravilhosa e gloriosa com o nosso culto de missões, Pai. Abençoa a Senhora entregando nas Tuas mãos. Abençoa o pastor José Ramos e o pastor Alexandre, que estão viajando para Mogi Guaçu para dar assistência lá à Tua igreja ali. Abençoa também, Pai. E que em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, como a Tua igreja na terra como um todo, tenha um dia abençoado, Pai. Quero orar pela nossa nação brasileira, pelos poderes constituídos, por aqueles que estão no encargo, na responsabilidade de governar esse país, Pai. Dá que eles tenham a Tua direção, porque a Tua orientação, que orássemos por aqueles que estão investidos de funções, ó Pai, para governar o povo. Então nós oramos por eles também, Pai, pela Ucrânia que está sofrendo, ó Senhor,
aquela guerra, ó Deus, tão cruel para as vidas daquelas pessoas. Nós oramos por eles também, Pai. Agora abençoa a nossa escola. Nós oramos com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês todos que já estão comigo, Dilson, querido, Deus abençoe. Irmã José Maria, Deus abençoe, um abraço. Rosângela Frauches, um abraço para você, para a filhinha aí, viu? Deus abençoe vocês. Que alegria, né? Ontem foi muita glória e essa glória tem que continuar, amém, queridos? Mas vamos abrir a nossa escola já, não é? Abra seu cantor aí no 545. Vamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa escola agora, amém? 545. Um abraço, querida. Deus abençoe você grandemente. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas e feitos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, se presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre mistura aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém? Bem-vindo todos à nossa escola. Estamos já iniciando este momento maravilhoso e vamos estar estudando a palavra de Deus. Amém, amados? Então eu vou convidar vocês agora para abrir a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 12 de 2 aos Coríntios, não é? Porque esse é o nosso estudo de hoje, 2 Coríntios, capítulo de número 12. A visão celestial e o espinho na carne. Leia Coiado, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe, que festa linda ontem, glória a Deus, amém. Vamos ler, irmãos. 2 Coríntios 12 diz, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve.
E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja assado de vós como não querias, e que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidades que cometeram. Estão aí os versos, são 21 versículos, e nós agora passamos a essa meditação. Amém, querido? Está aí, assim, Josélia Santos está assistindo. Um abraço, querida, bem-vinda. E vocês todos que passaram e que eu não li. Mas vamos ao nosso assunto de hoje, né? O Paulo vai falar do espinho que incomoda e a graça que basta. Em geral, quando nós estamos nos sentindo afligidos, perseguidos, não é? A nossa primeira oração é: Senhor, me tira, me ajuda, me liberta, o que é isso está me incomodando? Mas nem sempre as provas e as lutas não vêm, às vezes é o próprio Deus que as coloca com um propósito. Porque tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito de Deus. Às vezes nós não entendemos, a gente não entende, os discípulos não entenderam, os apóstolos não entenderam, os profetas muitas vezes também. Mas o que nós precisamos é estar prontos, não é? Para buscar de Deus a força. Às vezes você vai pedir para Deus tirar a prova, quando você devia de pedir forças para suportar. Se vocês verem a oração dos discípulos, quando eles começaram a ser perseguidos, não foi fácil, irmãos, o início da igreja, não é? Não foi fácil o ministério de Paulo, como nós estamos vendo aqui,
não é? As perseguições eram fortes, eles apanhavam, não é? Eles eram sacrificados, como aconteceu com Estevão, né? E o muito curioso é que Estevão, na hora que ele estava sendo apedrejado, na hora que ele estava sendo martirizado ali, eram os religiosos que estavam fazendo aquilo com ele, desculpe. Mas o que ele fez? Ele não os odiou nem um instante, né? E na hora dos seus últimos momentos, ainda orou por eles. Pai, não nos impute isso aí, né? Pai, não olhe para isso aí. Estevão orou por eles, pediu a Deus que não cobrasse deles o que eles estavam fazendo. O que estava no coração daquele homem? Ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não odeia, ele não revida, ele ama, né? Porque só assim você cumpre um dos maiores mandamentos do Senhor: amar o próximo como a si mesmo, suportar. O Senhor ensinou: fazer bem os que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, né? Nós estamos às vésperas, sabe Deus o que nos espera amanhã como cristãos nesse mundo que nós estamos? Aí está Creus Júlio Israel da Silva, a paz do Senhor. Bem-vindo, meu irmão, um abraço. Não sabemos o nosso amanhã. A igreja primitiva foi muito perseguida, e digo mais para vocês: a perseguição à igreja fez com que ela se estendesse, se espalhasse e cumprisse os propósitos de Deus. Hoje nós estamos assim um pouco acomodados, né? Talvez haja uma sacudidela aí para que os crentes despertem e entendam a missão deles, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Pastor José Pelimatessa de Jesus, nobre presidente da Regional 1, estava lá o dia inteiro no Paulistano acompanhando, e foi ele que fez o fechamento do nosso trabalho. Um abraço, querido, bem-vindo, Deus abençoe. Então, querido, nós temos que estar preparados, né? Nós estamos em guerra, nós estamos numa peleja, numa batalha. Isso o crente tem que entender, não é? Porque esse mundo jaz no maligno. Você vê que os poderes, os políticos, as autoridades estão todos assim, vestindo uma roupagem, tomando uma posição contrário aos ensinamentos sacrossantos da palavra de Deus. E como é que nós vamos fazer? Vamos revidá-los? Vamos persegui-los? Pelo contrário, vamos orar por eles para Deus os libertar. É aquilo que estava em Estevão. Estevão orava por aqueles homens porque ele via a situação deles era penosa, irmãos. Imagine, né? Aqueles homens outros estão tudo no inferno que não aceitaram o Senhor. Porque se algum deles aceitou o Senhor, eles estão na glória também. Mas, meus irmãos, sem Jesus não tem jeito. Só Jesus. Ele disse: eu sou o. Ele não disse que eu sou um, ele disse: eu sou o. Veja que o artigo é definido: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então essa luta do apóstolo Paulo é porque ele estava levando o evangelho vivo, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, a palavra de Deus. E ela vai de contramão a tudo que esse mundo está, porque o mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus fez a diferenciação. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. A vida está em Jesus, só nele, só através dos ensinamentos sacrossantos que estão aqui nesta palavra, que o homem vai conseguir parar, avaliar-se e começar a tomar uma posição e preparar-se para a eternidade. Mas vamos aqui no nosso estudo, que a alegria no coração aqui está muito grande, amém, querido? Vamos lá. No texto de hoje, é objeto do nosso estudo, Paulo continua a defesa do seu ministério apostólico, tão severo e injustamente atacado pelos seus inimigos. Ele se viu obrigado a relatar uma experiência sobrenatural para reivindicar sua autoridade. Depois Paulo fez referência do espinho na carne, que foi dado a ele a fim de inibir que se exaltasse, e a resposta de Deus ao pedido tríplice que fizera para afastá-lo de si. Embora o pedido tenha sido negado, a resposta divina, num alento para que ele continuasse a exercer seu ministério, foi aquela palavra doce de Jesus, não é? A minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você está se sentindo fraco, sem forças? Olhe bem, Deus vai
colocar sobre você uma força energizante. Quando nós lemos lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, e nós aprendemos que graça quer dizer, né, o favor imerecido. Mas agora nesse texto, graça está tendo uma outra sentido, né? Porque aqui ele está se transformando numa força energizante, não é? Então, de qualquer maneira, é um favor imerecido, que Paulo não merecia receber essa força também. Mas aqui está dando força para ele suportar, não é? A luta está forte. Solange Lopes, bem-vinda, querida. Maria do Socorro, bem-vinda. Um abraço do pastor Gênesis da escola, amém? Então, queridos, essa força vai nos ajudar a atravessar a luta, atravessar a tempestade, enfim, olhando para Jesus. Por isso que ele vai se gloriar na fraqueza. Essa fraqueza não é pecado da carne. Essa fraqueza é perseguição, é luta, é provas. Não é? Porque às vezes as provas são tão grandes nas nossas vidas que nós chegamos a balançar. Mas não esqueça, Jesus vai estar sempre pronto a nos renovar as forças para caminhar. Não é? Louvado é o nome do Senhor. Vamos lá. Embora o pedido tenha sido negado, a resposta divina constituiu um alento para que ele continuasse a exercer o seu ministério. A minha graça te basta, aleluia, né? A ênfase do apóstolo na relação entre fraqueza e poder teve em vista minar as ideias triunfalistas a respeito do poder e da autoridade pregados pelos adversários. Irmão, não é fácil. Nós temos adversários externos, internos. O que nós precisamos é nos agarrar com o Senhor. É buscar Ele. Eu sempre digo, tira os olhos do problema, da luta, da perseguição e coloca no Senhor, de onde virá o refrigério para você suportar as suas lutas e as suas provas, porque essa é a promessa dele. Não vos deixarei, nem vos desampararei. E depois diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo, no capítulo 12, continua suas explicações brilhantes e que nos remetem a reflexões profundas. Paulo conhecia bem a linguagem da alma e do espírito, por isso era a sua espada tão afiada e profunda. A sua glória diz, ele não está nos feitos extraordinários, nem nas revelações profundas, nem em experiências arrebatadoras, mas na fraqueza, porque ele agora via, pelo fato de ele estar fraco, dependente de Deus. Queridos, depender de Deus é depender daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e outra mais, que está no controle de todas as coisas. Gisélia Santos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. A sua glória diz que ele não está nos feitos extraordinários, né? Mas sim naquela certeza de que Deus está com você, né? Por amor de Cristo, portanto, seu prazer estava nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. A palavra diz, em tudo dai graça. Amém, queridos? Neide Lima, bem-vinda, querido. Um abraço, Deus abençoe. Vamos lá, primeiro ponto que nós vamos estar agora meditando aqui do verso 1 ao 4. Não havia por parte do apóstolo a intenção de gloriar-se, embora fosse necessário dizer acerca dos momentos sublimes do seu ministério devido às circunstâncias pelas quais passavam. Vamos primeiro com letra A, para revelar a condição espiritual do cristão, verso 1. As visões e revelações não eram incomuns à vida de Paulo. Jesus Cristo revelou-se a ele na estrada de Damasco. Se lembra? Quando ele ainda era um perseguidor da igreja, lá apareceu o Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele teve um encontro com Jesus, querido, um encontro com o Deus da Bíblia. Ele era um estudioso, era um homem formado, conhecia todos os idiomas falados da época, excedia, como ele mesmo disse, no farisaísmo os da sua idade. Mas tem uma coisa, ele não conhecia o Senhor. Quando o Senhor se manifestou, quem és, Senhor? E o Senhor vai se revelar a ele. Daí em diante, ele é transformado. Se Paulo queria dizer grande, como alguns dizem, ele transforma Saulo, desculpe. Se Saulo queria dizer grande, como alguns dizem, ele vai se transformar num Paulo, que como alguém disse, o pequeno.
Porque enquanto você se sentir pequeno, você dá lugar para Deus trabalhar na sua vida e através da sua vida, porque você vai olhar para Ele, confiar nele, esperar nele, e Ele nunca vai te deixar sozinho. Glória a Deus! Nas suas maiores dificuldades, lutas e provas, o Senhor está aí do teu lado. Este homem não está falando do que ele ouve ler, está falando do que ele tem vivido. O Senhor tem estado do meu lado, o Senhor tem estado do teu lado. Você tem que abrir os olhos e prestar atenção. Amém, querido? Eu continuo. Paulo experimentou a visão do homem da Macedônia, está lá em Atos 16, 9 a 10. Eu vou ler. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou o homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Recebeu o encorajamento da parte do Senhor por meio de uma visão quando realizava o ministério em Corinto. Está lá em Atos 18, 9 a 11. Disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Glória a Deus! O Senhor tem muito povo. Nós temos que pregar aquele Jesus presente. Eu digo sempre, irmão, abre a Bíblia, creia nela, não prega a Bíblia como um livro de história do passado, pega a Bíblia como promessa para o presente. Aquele Deus que estava com os apóstolos, que estava com os profetas, está conosco hoje, aqui, agora, aí com você. E você tem que sair nessa convicção. Como eu via ontem os irmãos entrando nos lares e pregando o Evangelho lá no Paulistano, que eles fizeram esse trabalho. Aí Benedita Helena Garcia Magos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então eles entravam, começavam a pregar, as almas se aceitando. Foi um trabalho assim, tipo igreja primitiva ontem no Parque Paulistano. Deus abençoe pastor Rinaldo, que fez com brilhantismo, com a graça de Deus, preparou isso. Nós somos pastores do Ministério de São Miguel Paulista. Eu louvo a Deus por essas vidas. Eu continuo aqui, meu irmão. Ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Também afirmava ter recebido o Evangelho por revelação. Está lá em Gálatas 1, 11, 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, e que seu discernimento do mistério do Evangelho se baseava em revelação da parte de Deus. Aquele homem tinha um encontro com Deus, e não como nós precisamos, pastores. Às vezes nos esmeramos nos idiomas da Bíblia. É muito bom isso, irmão. Conhecermos todas as formas de interpretarmos a Bíblia, isso é muito bom. Mas, querido, depois que você tiver toda essa base, tenha um encontro real com Jesus e mantenha esse encontro, fale com Ele. Você, quando jejuar, oh meu Deus, que coisa tremenda, eu mandei mensagem do jejum para todos do ministério. O jejum é uma arma poderosa. Você está com uma luta, você não está vencendo, vai para o jejum. Vai para o jejum, porque no jejum você consegue. Então você precisa ter essa comunhão com Deus para poder transmitir à igreja de Jesus o que Deus tem para a igreja através de você. Prepare, faça o esqueleto do sermão, mas depois diz: Senhor, se não descer o óleo daí, eu não sei como vou conseguir pregar essa palavra. E Deus vai fazer descer sobre você aquele óleo que unge, aquele óleo que fala, aquele óleo que entra, aquele óleo que liberta, aquele óleo que é o Espírito Santo, que vai estar na sua vida e através da sua vida vai libertar muitas vidas. Eu continuo. E que o seu discernimento do ministério do Evangelho se baseava em revelação da parte de Deus. Efésios 3, 3 a 5 diz: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Também lá em 1 Coríntios 12, 9 a 10.
Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Há muita gente que interpreta esse texto dizendo, o que Deus tem lá na eternidade, o que Deus tem na eternidade é maravilhoso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é exatamente a glória do Evangelho, a glória da palavra de Deus, a glória da presença de Deus. E ele vai falar isso logo no verso seguinte, que é o versículo 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quando você está pregando o Evangelho, quando você está levando Jesus aos lares e às vidas, são coisas que nunca subiram ao coração do homem. Ouvir a palavra, ser liberto pela palavra, começar uma nova vida, louvado é o nome do Senhor. E essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra ela dá alento, essa palavra dá força ao homem para pregar. E como diz 10 de Romanos 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Glória ao Senhor. As revelações, as visões, as profecias, as curas, é maravilhoso, mas a única que gera fé é quando se ouve a palavra, porque quando você começa a falar a palavra, você começa a revelar Deus às pessoas. Amém, queridos? Vamos continuar. Tanto as visões como as revelações do apóstolo diziam respeito à orientação para o seu ministério e a sua compreensão das verdades espirituais que recebera da parte de Deus. Dentre todas as visões que havia recebido, Paulo especificou uma ocorrida 14 anos antes, diferente da que teve no caminho de Damasco, que foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que coisa linda, né? Que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele tem certeza absoluta, mas se foi dentro ou fora do corpo, disso ele não sabe. O lugar em que Deus habita é o terceiro céu, de acordo com essa enumeração. Vamos aqui dar assim, um vislumbre da ideia para vocês? Vamos lá. O primeiro céu é a atmosfera na qual pode ser vistos os pássaros, a nuvem, está diante dos nossos olhos. O segundo céu é aquele no qual vemos as estrelas e as constelações. O terceiro céu é o lugar comumente referido como lugar da habitação de Deus. Não está acessível aos melhores astrônomos ou aos melhores instrumentos de se ver a distância. Está fora. Aleluia e glória a Deus. Deixa eu continuar. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, é o verso 4. A palavra grega para paraíso é usada com vários significados fora do Novo Testamento, mas todas as três ocorrências bíblicas se referem ao céu, ao lugar em que Deus habita. Veja o verso 2, onde é sinônimo de terceiro céu. Veja também Lucas 23, 43. Vamos passear um pouco dentro das Escrituras para a gente trazer. Amém? Vamos lá. Então está aqui. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi a promessa que o Senhor fez àquele ladrão que se converteu lá na cruz na hora da morte, né? Então está aí, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Lá em Apocalipse 2,7 nós lemos: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, ao que vencer, dá-lhe comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus, né? Essa experiência deve ter dado a Paulo encorajamento e força nos sofrimentos subsequentes. Como é bom nós lembrarmos da manifestação de Deus, né, que é chamado de teofania, quando Deus se manifesta e você tem como enxergá-lo, vamos dizer assim, fisicamente, ainda que às vezes, como Moisés, né, eu vou passar, que ele queria ver, mostra a tua glória, ninguém me viu, rapaz, mas você vai me ver pelas costas. Mas às vezes nós vemos o Senhor através de uma manifestação, de uma presença. Ele fala, Ele cumpre. Que coisa gloriosa. Eu estava dirigindo o culto no domingo e no início Deus me deu uma visão que Ele armava alguma coisa no meio do templo, depois saía um gancho e pegava alguém que estava do lado, não é, do esquerdo e lado direito do templo de quem me assiste, do meu lado esquerdo.
no final do culto levantou uma jovem, disse, eu quero aceitar Jesus, aceitou Jesus e está abençoado. Irmão, Deus ainda se manifesta hoje como nos dias dos apóstolos, porque está lá em Hebreus 13:8, eu sempre repito este verso, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós não pregamos um Deus oculto, um Deus de fantasia, não, é um Deus verdadeiro, é um Deus presente, e você precisa muito ter essa consciência dele para sair pregar. Foi essa preocupação de Jesus, se eu posso falar em preocupação nele. Ele pergunta aos discípulos, está lá no capítulo 16, quem dizem os homens ser o filho do homem? Um deu a resposta, e vocês, quem dizem que eu sou? Você precisa conhecer o teu Senhor, e Ele quer se manifestar a você, porque é dessa maneira que você vai ser. O que fazia Paulo sair pregar com tanta certeza, com tanta graça? Ele tinha tido um encontro pessoal com o Senhor. Nós precisamos ter. É muito bom, porque na hora dos apertos, na hora das lutas, na hora da prova, nós vamos levar que o Senhor se manifestou ali. Ali foi Deus, eu vi Deus. Onde você viu Deus? Ele se manifesta através dos milagres que ele faz também, irmãos. Então ele afirma que nesse homem ele se gloriaria, mas em si mesmo, exceto por suas fraquezas. Paulo queria, está lá no verso 6, que as pessoas o avaliassem com base em suas próprias primeiras impressões dele, não com base no que ele ou outros falavam sobre experiências e ministérios anteriores. Foi por causa dessa experiência espetacular que ele acabou ganhando um espinho na carne. Às vezes a gente tem que ver tanta glória que Deus, para você não se gloriar, não se achar melhor do que ninguém, deixa eu colocar um espinho aí na tua carne. Júlio Domingo, um abraço, querido, bem-vindo. Então vamos lá. Várias possibilidades têm sido sugeridas para esse espinho na carne. Aqui são especulações, né? E a gente tem que apenas anotar, falar, mas vamos lá. Primeira, uma deficiência física em algum tipo na carne. Por exemplo, uma perturbação de um demônio mensageiro de Satanás. Terceiro, a constante perturbação dos perseguidores judeus. Com base nas informações disponíveis, é impossível determinar com certeza a identidade desse espinho. Pouco se ouve algum dos grandes servos de Deus através da história têm sido livres de algum tipo de obstáculo, fraqueza ou oposição. Então nós sempre vamos enfrentá-las. Aí está Cláudio Moura. Deus abençoe, meu irmão, bem-vindo. Paulo não gastou nadinha, Paulo não gostou nadinha do tal espinho e orou ao Senhor por 3 vezes para que o tirasse dele. E o Senhor era a maneira usual de Paulo se referir a Cristo, não ao Deus Pai. Embora as orações no Novo Testamento sejam normalmente direcionadas a Deus o Pai, esse é um exemplo de oração dirigida a Cristo. Está lá em Atos 1:24. E orando diz, tu, Senhor, aqui está se referindo a Jesus, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Foi quando alguém substituiu a Judas, não é isso? Louvado é o Senhor. Está aí Derrival Santos, a paz do Senhor. Deus abençoe. Getúlio Moura, Deus abençoe, bem-vindos. Então está aqui, né? Está lá. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Glória a Deus. 1 Coríntios 16 diz, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Em Apocalipse 22:20 nós lemos, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Paulo não ficou sem resposta à sua oração. E Jesus o respondeu dizendo para ele que o poder se aperfeiçoava na fraqueza. Ao fazer uso da terceira pessoa para contar o que aconteceu, conheço um homem em Cristo. Está lá em 12:2, o apóstolo indicou a natureza da experiência que teve e, ao mesmo tempo, tentou livrar-se, né, da acusação de ostentar-se. O homem em Cristo não é outro senão Paulo. B, a natureza da experiência, de 2 a 4,
foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso. De acordo com a cosmologia bíblica comumente aceita, circundam a Terra 3 céus. Vamos lá. Primeiro, a abóboda ou a esfera terrestre, lá em Isaías 55, 10 e 11, eu leio. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regar a terra e fazerem brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá os propósitos para a qual a enviei. Vamos ao segundo. O espaço sideral. Quem vai falar sobre o espaço sideral é o nosso salmista, no Salmo, deixa eu olhar aqui, Beto Regiane, Deus abençoe, bem-vindo. Maria do Socorro, já falei, né? Vamos lá. 2. Espaço sideral. Salmo 19:1 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos agora para o terceiro céu, né? Terceiro, e habitação de Deus, o terceiro céu e paraíso. Está em Atos 7, 49 e 50. Atos 7, 49 e 50. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou ainda, seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então aqui nós estamos só vislumbrando assim, que claro que é pouco que podemos falar de tudo isso, mas são as informações que nós temos e nós estamos passando para vocês. Amém, querido? Vamos continuar. Assim Paulo foi arrebatado ao mais sublime dos céus. Ele mesmo não sabia dizer se no corpo ou fora do corpo. A afirmação de Paulo acerca do seu arrebatamento temporário podia ter em vista combater o pensamento gnóstico, que nega a possibilidade de contato entre o mundo material e o celestial, pois o primeiro é inerentemente mal. Esse é um pensamento gnóstico, né? Essa seria a razão porque usa a expressão no corpo, negando a doutrina gnóstica. Ao mesmo tempo, porém, ele não exclui a possibilidade de uma existência espiritual. O espírito teria sido arrebatado e não o corpo. Mas como o próprio apóstolo afirma, Deus sabe, não convém especular sobre a natureza da experiência do apóstolo, apenas aceitá-la. As coisas de Deus, irmão, não tente entendê-la dentro de padrões humanos ou de referências humanas. Teca Santos, bem-vinda, um abraço, Deus abençoe. Vamos crer, não é você crer. Por que você crê? Porque você vê Deus se manifestar, você sente Deus e vê que as obras que Ele realiza. Também desconhecemos o conteúdo das palavras dirigidas a Paulo, inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, embora tivesse sido instrumento de Deus para desvendar os mistérios do Evangelho. Está lá em 3 de Efésios 3, 1 a 12. O que lhe havia sido revelado não podia ser divulgado, talvez por conter uma mensagem dirigida especificamente a ele. Mas, agora veio mais, né? Vamos lá. Mas quando lemos Filipenses 1, 21, quando ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, deixa claro que já sabia o que esperava ele na glória. Quando nós lemos o 23 de Filipenses 1, mas de ambos os lados estou em aperto, ter o desejo de partir e estar com Cristo, aonde? No paraíso, porque isto ainda é muito melhor. Onde estão os cristãos que já partiram para o Senhor? Porque o corpo dorme. Muita gente confunde esse dorme com está dormindo espiritual, o corpo está tudo lá dormindo. Meu irmão, é um equívoco tremendo, né? Porque os filhos de Deus estão na glória. Márcia está com o Senhor, ela canta para o Senhor e para aqueles corais celestiais lá. Ela está mais viva do que eu e você. Ah, por que você não fica chorando? Então chorar porque ela está melhor do que eu. Vou dar glória a Deus e sonhar e estar lá também. Por isso que Paulo diz, para mim é lucro. O que é lucro? É o resultado do seu trabalho. Amém, irmão? Vamos continuar porque isso é muito grande. Mesmo tendo terminado o relato de sua experiência sobrenatural, Paulo continuou a falar da primeira pessoa. Ele estava preparado para gloriar-se nas suas fraquezas. O
seu sofrimento por amor ao Evangelho, sim, era a verdadeira prova do seu contestado apostolado. Assim como o ouro se apura no calor do fogo, a fé do cristão é atestada mediante as provas. Aleluia, né? Quando nós lemos 1 de Pedro 4, 12 e 13, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Irmãos queridos, que coisa maravilhosa! Você está passando prova, Rosângela, as lutas, Rosângela, agradeça a Deus, Ele permitiu. É como se Ele tivesse assim, estou lapidando Rosângela, porque é um vaso especial. Nós temos que entender, se vem provas, há um propósito de Deus para que você se levante mais fortalecido. Vamos continuar. E se viesse a ostentar-se daquela experiência para o seu próprio proveito, não estaria agindo como tolo, visto que o seu relato era verdadeiro. Mesmo assim, absteve-se de gloriar-se das experiências passadas, porque bastava que a avaliação a seu respeito se baseasse naquilo que agora os coríntios viam e ouviam acerca dele. Você está entendendo, está prestando atenção que tudo Paulo está fazendo exatamente para despertar, não é, o valor do serviço que ele prestava ao povo de Deus ali em Corinto, porque ele era perseguido pelos falsos apóstolos, queriam diminuí-lo, desconsiderá-lo, né, para atrair sobre eles o interesse dos coríntios. Vamos lá. Para tornar o cristão humilde, o que era o espinho na carne de Paulo, duas possibilidades são as mais coerentes. Primeiro, uma enfermidade provavelmente dos olhos. Há muitos teólogos, há muitos estudiosos que pensam nisso. O que acontece? Está lá em Gálatas 4,15. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Então, havia sim, Paulo na prisão, ele escrevia com uma vela acesa, com uma lamparina acesa, aquilo foi desgastando o poder visível. Você sabe que ele, já para escrever, escrevia letras grandes, para ele poder entender o que estava escrevendo. Então, há uma possibilidade que o espinho, que ele não enxergava, é naturalmente uma ideia. Marisa Lindené, bom dia na paz, bem-vinda, querida. Vamos à segunda. A segunda, o inimigo que movia perseguições constantes contra o apóstolo. O apóstolo venceu tentação de envaidecer-se com as revelações e visões recebidas do Senhor por meio do espinho na carne, que lhe servia de lembrança contínua para não se vangloriar com suas experiências passadas. Na condição de mensageiro de Satanás, o espinho provocava-lhe a reação certa, não se envaidecer, ao invés de sucumbir à tentação de ostentar-se na carne. Vamos para a letra D. Para o cristão reagir a favor de si mesmo, é o verso 8, né? 3 vezes pedi. O apóstolo desejava que o espinho fosse removido e dirigiu-se a quem é capaz de fazê-lo, né? O espinho, porém, não lhe foi tirado. Contra o que se podia esperar, o apóstolo não obteve a remoção que pediu, mas saiu encorajado e fortalecido. Por quê? A minha graça te basta, né? Para dispensar ao cristão a graça divina, é o verso 9. A palavra de encorajamento dirigida ao apóstolo foi: a minha graça te basta. Era como se o Senhor dissesse: não removerei o espinho, mas farei algo melhor. Darei graça para você suportá-lo. Irmãos, às vezes nós estamos pedindo para Deus tirar a luta e a prova, ao invés de pedir: Senhor, me dá força, me dá graça, eu quero vencer essa batalha. Como é que Deus vai tirar? Se Ele está exatamente querendo te moldar para poder te usar, como de fato é isso que Ele faz nas nossas vidas. Vamos lá. Para aperfeiçoar no cristão o poder de Deus. É o verso 9 e 10. A resposta do Senhor não trouxe decepção ao apóstolo e foi acrescida de uma explicação, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A atuação do poder de Cristo na vida do apóstolo era mais importante do que a ausência de dor ou perturbação. Paulo alegrou-se
com a possibilidade de gloriar-se nas próprias fraquezas. Isso não significa que se tenha deixado dominar por um espírito masoquista, não é? O que é o masoquismo? É o termo usado para designar o comportamento de uma pessoa que sente prazer a partir da dor ou do seu próprio sofrimento. Isso é coisa de louco, né, irmão? Mas vamos lá. Mas que se deleitava no poder de Cristo que nele habitava e em meio a tais fraquezas. Vamos para a parte final, defesa final. O texto dá-nos a impressão de que o apóstolo já estava cansado da conversa insensata que vinha mantendo. Não era fácil. Ele mostrando, ele orando, ele conversando com o povo de Corinto, e o povo continuava reticente, ainda duvidando. Irmãos, não é fácil, mas a gente não pode desistir, tem que continuar, amém? Com o objetivo de defender o seu ministério apostólico, era a hora de parar. A apresentação das credenciais do apóstolo está lá do verso 11 ao 13, né? Todavia, Paulo foi obrigado a continuar com o que chama de insensatez, devido aos coríntios não o terem defendido diante dos ataques dos falsos mestres. Até merecia deles louvor, porque em nada era inferior aos seus oponentes, embora reconhecesse que a comissão apostólica recebida era decorrente da graça divina. Aleluia, não é? Ele tinha de Deus a palavra, vai, faz a obra, eu estou com você, e ele foi, não é, irmãos? Aos coríntios, Paulo havia apresentado as credenciais do verdadeiro apostolado por meio do desempenho dos sinais apostólicos, sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque Deus continua se manifestando através dos seus servos, não é? O testemunho bíblico a esse respeito encontra-se em Romanos 15, 17 a 19. Eu vou ler. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus e em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está com você. O Senhor vai mostrar que está com você. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A execução desses sinais que acompanhavam o ministério da pregação e ensino de Paulo, da palavra, tinha dado autenticidade ao seu apostolado. A única diferença do ministério do Paulo em Corinto em relação a das outras igrejas foi que havia determinado não lhe ser pesado, ou seja, não aceitou que contribuísse com o seu sustento. Se nisso os coríntios se achassem ofendidos, o apóstolo pediu que o perdoasse. É muito sério isso, né? Mas ele trabalhava de dia, fazendo tendas com a Áquila e Priscila, e à noite ia pregar. E ele disse, não precisa se preocupar que eu tenho. E o que ele precisava de completar a sua manutenção, a igreja filipense ajudava ele também, irmão. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Vamos lá. O interesse do pastor pela igreja, 14 a 18. Olha, interessante. Consideremos como Paulo evidenciou o interesse pela igreja de Corinto. Primeira consideração, o seu crescimento espiritual. Pela terceira vez desejava visitar os coríntios. Ia de novo com o propósito de não lhes ser pesado. Não estava interessado nos bens materiais daqueles irmãos, mas na vida deles. Sua preocupação maior era com as pessoas e não com as coisas, irmãos, misericórdia. O pastor que se interessa pelo dinheiro, pelos bens materiais, ele tem que amar como Jesus. O que Jesus recebeu da humanidade? Ele deu a vida. Ele disse assim, o verdadeiro amigo dá a vida pelos seus amigos, é o que eu vou fazer por vocês. E o que ele esperava de nós? Aceitá-lo. Era o que Paulo estava fazendo, por isso que ele pôde dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aleluia, glória a Deus. Dispunha-se a servir-lhes como um pai, enriquecendo espiritualmente seus filhos na fé. Agora vamos à manifestação do amor, é o B. Quanto Paulo amava o povo de Deus em Corinto, estava pronto a sacrificar-se em prol das almas, ou seja, do bem-estar espiritual deles.
Embora os amasse tanto, era por eles menos amado. Mas o apóstolo continuaria a amá-los, mesmo sem nenhuma garantia de reciprocidade. Ele não estava buscando interesse pessoal, ele queria servir. Tem que haver em nós essa disposição, queridos, servir para a glória de Deus. Porque a minha maior alegria é ver a igreja se estender, ver o povo abençoar. Mas o senhor está ganhando muito dinheiro, como é que o senhor está? Irmãos, não pense nisso. É o que nós aprendemos, tendo que comer e vestir, contentai-vos. Porque o importante é que a obra de Deus seja realizada. Vamos para a letra C, consideração apesar da incompreensão, 16, 18, eu já estou terminando. Paulo havia demonstrado aos coríntios toda a consideração, mas nisso também não encontrou reciprocidade. Nunca os havia explorado, nem os seus colaboradores o fizeram. A recusa de Paulo de receber sustento financeiro foi mal interpretada pelos adversários, o que causou grande problema. A crítica dirigida ao apóstolo não se originou entre os crentes, mas entre os inimigos. Olha que coisa séria, irmãos. Oh, Elci Santana, paz do Senhor, querido, bem-vindo, Deus abençoe. O erro dos coríntios foi dar ouvido aos inimigos. Essa consideração não se fazia notar nos falsos mestres, que cheios de malícia provocavam dissensões e causavam divisões nas igrejas. O que o obreiro espera da igreja? Agora é o final, 19 a 21. À primeira vista, pode-se pensar que o interesse do apóstolo Paulo, ao escrever a segunda epístola aos Coríntios, era apenas defender a própria reputação e a autenticidade do seu ministério apostólico. Na verdade, tinha sido forçado a elogiar-se, porque os coríntios se haviam deixado levar pela vanglória dos adversários. E o apóstolo precisava mostrar que em nada era inferior a tais autonomeados apóstolos. Entretanto, o seu principal objetivo era outro. Vejamos, a edificação, é o verso 19. Embora pudesse parecer que estava apenas tentando desculpar-se, a intenção de Paulo, com autodefesa, era possibilitar a edificação dos amados irmãos em Corinto. Na realidade, o apóstolo não via necessidade de defender-se perante ninguém, pois o que lhe importava era o julgamento que recebia do Senhor. Está lá em 2 Coríntios 5:10. Por isso, para lhes afirmar o verdadeiro sentido da sua atitude, diz: falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Tudo o que disse e escreveu tinha o propósito de edificar a igreja. Irmãos, o nosso trabalho e a nossa luta tem que ter esta visão. Rodrigo Silva, bem-vindo, Deus abençoe. Leonardo Montella, bem-vindo, paz do Senhor, Deus abençoe, prazer ter os irmãos. Vamos ao arrependimento, verso 20, não é? Era o amor que ele motivava a agir de maneira como fez. Agora eu termino com arrependimento, né? 20 e 21. Havia em Paulo temor de encontrar os coríntios na sua terceira visita, espiritualmente desfigurado da forma como desejava vê-los. Certamente almejava achá-los maduros na fé, porém tinha medo que não fosse assim. Também temia que os coríntios o achassem diferente de que esperavam, talvez pronto a agir com autoridade enérgica contra a igreja, de modo como ameaçar a tratar os adversários. Sobretudo, Paulo ficaria profundamente entristecido se encontrasse entre os coríntios contendas, invejas, iras, porfias, detrações, difamações, maledicências, intrigas, orgulho e tumultos, vícios os quais já deviam estar livres. O grande receio de Paulo era ser humilhado no meio dos coríntios, diante dos que o acompanharia na viagem, também previa tristeza. E eu fecho agora, né? O modo como o apóstolo lidou com o sofrimento serve de modelo para todos os cristãos. Como é que nós estamos enfrentando? Oh, Jesus, o meu tempo acabou. Estou terminando também. O modo como o apóstolo lidou com o sofrimento serve de modelo para todos os cristãos. Nenhum texto das Escrituras nos desvenda mais poderosamente o propósito do sofrimento cristão do que as passagens examinadas. Da dura prova pela qual Paulo passou,
emerge cinco razões, não é, pelas quais Deus permite sofrimento ao cristão. Vamos lá enumerar. Primeira, revelar a condição espiritual. Osmir Santos, oh querido, Deus abençoe, prazer tê-lo conosco. Humilhar, não é? Segundo, humilhar ou quebrar o orgulho e sentimento da autossuficiência. Terceiro, aproximá-lo de si mesmo. 4, dispensar sua graça. E finalmente 5, aperfeiçoá-lo no seu poder. Amém? Vamos aprender aí? E eu encerro aqui. Se ainda estamos longe de admitir que o sofrimento tem fins nobres para Deus, comecemos nossa caminhada nesse sentido. Quanto mais cônscios do sentido que Deus dá à nossa dor, mais fácil é encará-la, porque Deus sempre concede a graça que basta. Amém, queridos? Eu encerro aqui o nosso capítulo 12. Agora nós vamos chamar o nosso louvor para já o encerramento, tá bom, queridos? E nós vamos voltar agora no próximo domingo já com o capítulo 13, amém? Vamos então agora, abra o seu cantor no 137 do Cantor Cristão, para nós estarmos já na fase de encerrar. Enquanto ao Salvador eu me vou ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Eremita Pereira Leite, a paz do Senhor, bem-vinda. Partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, glória a Deus. Vamos conhecer agora os nossos aniversariantes. Você que fez aniversário essa semana, meus parabéns. Deus multiplique os anos da tua vida na presença do Senhor. Vamos recitar o versículo do aniversariante. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique os seus anos na presença do Pai. Amém, querido? Nós já estamos encerrando. Não esqueça que você tem hoje o clamor do meio-dia. Benedita, já falamos. Já falamos sim. Deus abençoe, minha irmã. Clamor do meio-dia. Quando for às 18 horas, nós estaremos transmitindo o nosso culto da nossa sede. E depois eu vou ver como faço para passar para vocês o grande culto que tivemos ontem. Foi mais de 3 horas de gravação. Foi interrompido no meu celular porque a bateria acabou, né? Mas eu tenho um membro que gravou o restante e a gente vai ver como faz para, vamos dizer assim, para passar para vocês, que foi uma glória muito grande. A mensagem foi uma mensagem poderosa e o culto foi, o nome do Senhor foi glorificado. Eu vou tentar passar para vocês em programas seguintes, não é? Parcelado, e o pastor Hélio vai me ajudar, que ele é o meu técnico que me ajuda, para a gente ver como é que a gente vai fazer. Mas eu vou dar um flashzinho depois que terminar essas coisas, pelo menos o conjunto da Regional 1 de Mocidade cantando, vou ver se o pastor Regis seleciona ela para mim e coloca logo depois que eu terminar essa escola, ou na abertura, vamos ver, ele vai fazer edição. Amém? Então, irmãos, está aí, nós já estamos encerrando, não é isso? Louvado seja o nome do Senhor. 18 horas nós estaremos com vocês no nosso culto presencial na nossa sede. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, vamos orar e depois encerramos em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de meditar com o teu povo nesse texto tão inspirador, tão orientador, para que saibamos como enfrentar as lutas do dia a dia, sempre entendendo que há um propósito de Deus, do contrário, ele as impede de chegar, porque ele nos livra do mal. Pai, assim oro por todos que estiveram comigo, por todo que nós vamos estar depois,
que sejam as tuas mãos poderosas sobre eles, guardando, prepara-nos para esse dia, para a nossa, o culto da tarde ali na sede com a nossa escola e a nossa assembleia, e também, Pai, para o culto da noite. Assim eu oro por todos os cultos presenciais, pelas tuas igrejas, eu oro em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.